Ô, meu jovem, E aí, beleza? José? Nossa, tá estranho, maluco. Por que é estranho, cara? Ah, sei lá, uniformizado, mudou a postura, que é isso? Sou aprendiz, cara, agora. Aprendiz? O que é isso? Você não sabe o que é isso? Eu não, o que é ser aprendiz? Então, é justamente esse o tema do nosso quinto encontro de aprendizes. O que é ser aprendiz? Então, vou sentar ali no cantinho e vou prestar atenção. Tá bom, então. Bom dia, meu nome é Ingrid. Eu faço o curso no Legionários, vai fazer quase 1 ano e meio. Eu faço o curso técnico à noite, que é de assistente administrativo, e à tarde eu faço estágio no departamento de saúde mental. Bom dia, meu nome é Elizabeth, eu faço o mesmo curso que ela, na mesma sala, e o meu estágio é na ETEC, na Escola Naval. A gente elaborou o quinto encontro de aprendizes para explicar para vocês um pouco sobre o que é ser aprendiz. O tema da primeira apresentação é dificuldades e potencialidades. As duas partes que a gente acaba vivendo, a parte das dificuldades e a parte que é difícil para a gente de qualquer modo, e das potencialidades, do que melhora a nossa vida. Para entender um pouco das regras que a gente acaba não sabendo ou por não procurar alguma coisa, a gente selecionou algumas questões do manual da aprendizagem, o que é preciso para saber para contratar o jovem aprendiz. A produção foi da Secretaria de Inspeção do Trabalho e a Secretaria de Políticas Públicas e de Emprego. Bom, primeiramente, segundo Carlos Lupe, ministro do Trabalho e Emprego, ele fez uma introdução. A formação técnica profissional de adolescentes e jovens amplia a possibilidade da inserção no mercado de trabalho e torna mais promissor o futuro da nova geração. O empresário, por sua vez, além de cumprir com sua função social, contribuiria para a formação de um profissional mais capacitado para o mercado de trabalho e com visão mais ampla da própria sociedade. Ou seja, o que o Legionários faz ao menor aprendiz é capacitar o jovem. A função do empresário é trazer esse jovem para a empresa para ele colocar em prática o que ele aprendeu. O que deveria acontecer é que o empresário tivesse uma relação de troca. A gente aprende e ele dá oportunidade. Só que muitas vezes eles veem os legionários como uma redução de custo, porque seria mais barato. Mas o certo é ter a contribuição, porque no futuro, para ele vai ser melhor, porque a gente vai estar capacitado e vai entrar alguém na empresa dele mais capacitado, sem ele precisar ter o custo de capacitar alguém que entraria em outro momento. Basicamente era isso que a gente queria que acabasse a sociedade vendo. A gente queria que eles vissem que eles estão criando o funcionário que eles vão contratar na frente. A gente selecionou algumas curiosidades desse manual de aprendizagem, são algumas questões. Por exemplo, a questão 4 especifica quem pode ser aprendiz. Aprendiz é o adolescente ou jovem entre 14 e 24 anos que esteja matriculado e frequentando a escola. Caso o aprendiz seja pessoa com deficiência, não haverá limite máximo de idade para contratação. Então, o aprendiz é o adolescente, na nossa idade, na nossa faixa etária, ele tem que estar frequentando a escola regularmente. Se ele não consegue frequentar a escola, frequentar o curso de emprego, ele não pode ser aprendiz porque a escola o ensino é mais importante para você dizer assim. E uma coisa que eu não sabia que eu achei interessante é que existem os aprendizes com deficiência. No caso deles, a idade não bate por causa das especificações. O próprio Legionários vai começar a atender deficientes daqui a um tempo, só que precisa adequar o espaço. São muitas adequações pequenas que tem que fazer para poder acolher eles. Como ficam os contratos de aprendizagem no caso de redução do quadro pessoal? Os aprendizes não podem ser demitidos em razão de redução do quadro pessoal, pois os contratos de aprendizagem em vigor se vinculam ao número de empregados existente no momento do cálculo da cota. Ou seja, quando há corte de funcionários numa empresa, o aprendiz não pode ser demitido. Por quê? Quando a contratação do aprendiz, eles fazem uma contagem do número de funcionários e esse cálculo gera quantos funcionários dos aprendizes eles podem contratar. Então, quando há corte, não pode demitir o funcionário, seja menor aprendiz. A questão que a gente ouve muito falar e acaba meio que não acreditando. A falta do curso de aprendizagem pode ser descontada do salário? Sim, ela pode, pois as horas dedicadas às atividades teóricas também integram a jornada do aprendiz. Podem ser descontadas as faltas que não forem legalmente justificadas
autorizadas pelo empregador. Ou seja, quando vocês ouvem a Mayara falando que, por faltar, vocês poderiam ser descontados do salário, pode. Porque a nossa jornada de trabalho é composta pelo tempo que a gente passa no estágio e pelo tempo que a gente faz no curso, são 6 horas. Então, automaticamente, quando você falta, você está perdendo não o curso, você está perdendo como se fosse uma parte do seu estágio. Quais as hipóteses de extinção do contrato de aprendizagem? Além daquelas que a gente conhece, que são por 2 anos de serviço ou pela idade de 18 anos, no caso de um aprendiz que não for deficiente, ele pode ocorrer antecipadamente nos seguintes casos. No desempenho insuficiente ou inadaptação do aprendiz, ou seja, o aprendiz não se adapta ou não corresponde às necessidades do empregador, ou a falta disciplinar grave, pensa como se fosse uma justa causa. Você cometeu uma falta grave. Vocês podem imaginar o que é uma falta grave. Uma ausência injustificada da escola que implica na perda do ano letivo. Ou seja, lá no começo a gente disse que o aprendiz é o jovem que seja matriculado e frequenta na escola. Se ele perde o ano letivo, ele não está conseguindo conciliar o curso e a escola, e o ensino é mais importante. Ou a pedido do aprendiz, que ele não esteja se adequando ou motivos pessoais. Bom, Não são todas as empresas que podem aderir à aprendizagem com cota total de empregadores. Necessariamente existe a necessidade de ser uma aprendizagem, ou seja, isola-se casos em que há possibilidade de coordenar a atividade como curso oferecido. Assim, não são todas as empresas que podem contratar aprendizes. Por quê? O curso de aprendiz, ele dá o curso técnico de assistente administrativo. Você tem que estar trabalhando nessa área. Existem empresas que trabalham com linha de montagem. Não pode colocar um aprendiz que está fazendo um curso técnico de assistente administrativo para trabalhar com linha de montagem. Primeiramente porque ele só vai pensar na produção e não vai estar desenvolvendo o que ele está aprendendo em sala de aula, nem complementando. Bom, a gente vai falar um pouco da sociedade, como ela vê os legionários. Só que a sociedade em geral, a gente fala dos empregadores, da família e da comunidade. Como que ela, ao ver dela, vê os legionários. Bom, a gente fez um peso, começando falando da família, a gente conversou com a equipe, com a Renata, com a Mayara, e eles comentaram de relatos de alguns familiares. Alguns não, a maioria, chegam e falam que aumenta sim a responsabilidade. Porém, quando tem esse aumento de responsabilidade, eles notam um amadurecimento. Eles ficam muito felizes em estar participando do primeiro emprego. Então, acho que isso estimula a gente mantém o foco no trabalho, a gente percebe que a gente está mudando. Talvez a gente não, mas as pessoas de fora percebem muito sim. Tanto que os pais comentam sim para a Mayara, elas comentaram para a gente, que tem esse relato sim. Agora, a crítica e o preconceito, acho que elas são meio juntas, assim. A primeira é sobre o diferenciar mirim de legionário. Geralmente somos chamados de mirim sim, porque tem associação que o mirim seja a mesma associação de legionários, e não é. E outro fato é pela idade, eu acho que o maior é pela idade. Pelo fato da gente ser menor, ter 16, entre 17 anos, e eles não acreditam que a gente não possa. Já aconteceu comigo de eu estar na saúde mental e ligarem só para marcar um psicólogo. A gente faz coisa muito a mais do que isso. Mas ligaram para marcar um psicólogo e pediram para falar com a enfermeira, porque eles não queriam falar com o aprendiz, porque eles acham que a gente não sabe. Mas o melhor é resolver o problema e eles perceberem que a gente consegue. Acho que a parte mais legal é superar as estimativas. É por isso que a gente acaba fazendo esses tipos de encontro, para mostrar para vocês que vocês estão fazendo a diferença. Senão vocês vão provar para esse pessoal aí fora que a gente pode, que a gente é tão bom quanto qualquer outro empregador se a gente tiver vontade. As dificuldades que a gente acaba enfrentando. Porque, de qualquer modo, a gente está fazendo uma grande diferença, é uma grande mudança, justamente por isso tem as dificuldades. É o primeiro emprego, é um curso muito importante, atrelado ao nosso primeiro emprego. A gente está acostumado, até a fase de entrar no legionário, a gente está acostumado somente a estudar, que eu sei, é uma grande coisa, mas mesmo assim. A gente tem a tarde, a noite livre, tem tempo para tudo, e aí bruscamente acaba mudando, a gente perde o tempo da tarde, perde o tempo da noite e ganha muitas responsabilidades. E é aí que a gente vê as dificuldades que a gente acaba enfrentando. Mesmo, eu sei, a gente está fazendo diferença, no futuro vai fazer uma grande diferença para a gente, mas no momento a gente vê sim muitas dificuldades.
A falta de tempo é uma das mais principais. A gente vê que a gente não tem tempo para fazer o que a gente acaba querendo fazer. Não tem tempo para gastar com lazer. Não tem tempo para gastar com lazer. Não tem tempo para fazer o que é importante pra gente. Que às vezes não é muito importante, mas é importante pra gente. E dar conta de todas as responsabilidades, que geram muito medo. Muito medo. Porque é uma responsabilidade completamente nova, como a gente disse. Então a gente está naquele ambiente novo e a gente tem que corresponder ao que todos esperam, principalmente ao que a gente espera. Bom, a gente colocou algumas das responsabilidades. Bom, aprender algo rapidamente. Quando a gente entra na empresa, ou no caso de alguns pela prefeitura, a gente quer aprender rápido. Por quê? Tem um empregador que ele exige isso de você, mas também é uma pressão que a gente mesmo faz em cima da gente. A pressão, eu acho que não é mais, pelo menos no meu caso, não é mais do meio que eu trabalho. É mais de mim, porque eu quero todo momento provar, principalmente porque as pessoas acham que os legionários não são capazes de realizar. Mudou muito bastante isso, mas algumas ainda existem. Então a gente exerce essa pressão em cima de nós. E por ser também o primeiro trabalho, então a gente quer provar que a gente é capaz e que a gente consegue. E tem o medo do fracasso. Elizabeth, a gente pode falar melhor, porque o medo do fracasso seria decepcionar todo mundo, porque envolve a associação. Se não der certo, vai o nome da associação, vai o seu nome, principalmente por ser uma cidade pequena, acaba que envolve você. E os familiares. Então a gente tem medo de errar, de não dar certo. Só que o mais legal é quando você, por exemplo, o primeiro mês é um pouquinho complicado, mas em seguida, quando você pega, você vê que você consegue resolver os problemas sem pedir para alguém, principalmente para as pessoas que vão entrar no trabalho agora, que vai encerrar alguns contratos, no primeiro momento é um pouco complicado, mas depois você vai começar a se adaptar e vai ver que não é tão difícil e você acaba se sentindo muito melhor. É bem legal a sensação assim. Eu queria completar, eu vou ter que completar essa parte. O medo do fracasso acaba sendo por quê? Porque é o nosso primeiro emprego, a nossa entrada no mercado de trabalho. A gente entra agora e só vai sair daqui uns 60 anos. Então, tem que ser um bom começo. Particularmente, por exemplo, com a minha experiência, eu entrei para fazer estágio na biblioteca da Naval. E é muita coisinha, gente, é muita coisinha. E aí a gente vê aquele monte de coisa que a gente tem que aprender que não pode errar, são documentos. Cada palavra que você escreve lá é um documento. É uma coisa que, se você fizer alguma coisinha errada, aquele livro pode sumir, não aparecer mais, vai ser culpa sua. E no primeiro mês é um pânico, porque você acha que você vai errar tudo. É tudo da caneta, a gente não pode passar mentir. Então você me dá muito medo. E aí, depois de um tempo, você vê que você acaba aprendendo a fazer aquilo e você acaba gostando. Você acaba vendo que você pode ajudar e, na minha opinião, eu pegar um livro, eu saber que eu posso classificar ele certinho, de que classificação que é, e fazer a etapa toda é muito gratificante pra mim. Só complementar, o que eu mais acho legal de trabalhar com 16 anos é porque a sociedade coloca muito na nossa cabeça que primeiro você tem que estudar, fazer a faculdade, escolher uma faculdade. Você não sabe o que você gosta realmente, você nunca trabalhou com aquilo. E aí você resolve do nada fazer uma faculdade e você segue aquilo e aquilo é para sua vida. Eu comecei a trabalhar na saúde mental e eu vi várias áreas, que são a psicologia, a psiquiatria, a neurologia e a parte da assistência social. Eu acredito que eu gosto muito da área de biológicas, só que eu queria focar isso para um lado da saúde mental. Quando você trabalha, antes de escolher uma profissão, isso é muito bom, porque ela te dá o caminho. Você já está trabalhando com isso, você é um técnico nisso. Então, o que o legionário está fazendo é te dando um caminho, você está partindo de algum lugar. Porque eu acho que é muito difícil, quando você tem 18 anos, escolher que faculdade que você vai fazer, onde você vai trabalhar, sem ter uma ideia disso. Baseado em nada. O que o Legionários faz acima de, até acima, eu diria, me atreveria a dizer, acima de dar o curso técnico de administração, ele constrói seu lado humano. Ele te faz ver o mundo. Gente, é meloso, mas é assim. A gente vê, particularmente eu vejo,
e vejo nos meus amigos o jeito que eles cresceram, gente, o jeito que eles amadureceram. Principalmente os moleques, a gente vê no começo, eles amadureceram muito, por incrível que pareça. E eu acho que é isso, eu acho que o mais gratificante, eu imagino como deve ser gratificante para os diretores, para os funcionários, ver aquela pessoa que entra, apesar de entrar um adolescente, entra uma criança. E aí ver ele crescer humanamente, ver ele crescer como pessoa e saber que lá no futuro, aquela parte que eles ajudaram a construir na adolescência vai fazer um ser humano melhor, vai fazer um adulto melhor, vai fazer algum momento da sua vida você vai parar e ver que aquela parte, que aquele curso que você fez na associação, por mais que no começo seja difícil, fez você mudar a sua cabeça, fez você mudar e ser melhor. Gostaria de agradecer a grupo pela apresentação. E eu vou falar que mudou a minha vida praticamente, porque eu aprendi muitas coisas. Quando eu fui conversar com a Renata também, ela me deu muita segurança, porque, gente, era super tímida, não falava. Não tô acreditando que eu não falo isso agora. Mas eu aprendi a me soltar mais, porque eu não era assim. A minhas amigas, eu conheci muita gente que, gente, é muito bom. Aprendi a amadurecer, a ser mais independente. E eu trabalho em uma área onde você tem que trabalhar com o público, saber falar, ter paciência. Eu trabalho na assistência social e me contaram que a Renata também trabalhou lá e ela ajudava todo mundo lá e hoje ela é o que ela é. E eu posso falar que eu tomo a Renata como exemplo na minha vida. Pra gente sobre os professores, e eu passei não só como os professores, mas muita gente que está trabalhando Legionários. É o que vai mudar a minha vida e já está mudando. Bom dia, gente. Também tenho muito a agradecer ao Legionários, né? Faz pouquíssimo tempo, acho que se tiver uns 3 meses, acho que eu entrei. Os 2 meses que eu fiquei ali trabalhando na Câmara me ajudou muito, porque eu também sou muito tímida. Até fui chamada assim de antissocial, mas eu prometo que eu vou me soltar mais e vou conversar com a gente. Mas eu só queria agradecer muito, porque principalmente a Renata, a Mayara, que eu sempre estava conversando, me ajudaram muito, me mostraram que realmente se importam com a gente, porque eu fui doente, né? Porque eu não queria perder dia. Eu falei assim, nossa, se eu não for, eles vão se preocupar porque eu perdi o dia, mas não. Eles me mandaram embora se preocupando com a minha saúde. E eu tenho muito a agradecer. Também agradecer o professor Ricardo, a todos, mas principalmente ele, porque ele nem sabe, porque eu nem falei pra ele. Mas aquele dia que o senhor passou aquela lista, o nome do texto era lista. Embaixo tinha uma frasezinha. Nossa, só Deus sabe o jeito que eu cheguei naquele dia, que eu tava passando umas dificuldades em casa. Quando eu li aquela frasezinha, eu falei, gente, ele nem sabe o tanto que ele me ajudou. Porque naquele dia eu fui embora sorrindo e ali já mudou meu dia por completo. Então só tenho a agradecer a todos. E como eu canto um pouquinho, eu só queria deixar um pedacinho só. Pode se chamar de campeões. Então o nome do hino é Campeões. Vou cantar só um trechinho para não ocupar muito tempo, tá? Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Nossos sonhos, a gente é quem constrói. É vencer.